Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início à sessão solene de renovação de grau dos bacharéis em Direito, turma de 1974. Convido o professor Dr. Luiz Carlos Branco, diretor em exercício, para que conduza a sessão. Desejo a todos uma boa noite e declaro aberta a sessão solene de confirmação de grau da segunda turma 1974 da Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, hoje Centro Universitário Padre Anchieta. Agradeço aos senhores pais, filhos, irmãos, cônjuges, parentes, amigos, enfim, todos que vieram prestigiar a grandiosidade e importância da solenidade. Passo a convidar as autoridades e professores a seguir nominados para comporem a mesa diretora dos trabalhos. Convido o diretor-presidente do Centro Universitário Padre Anchieta, Dr. Norberto Mor Fornari. Convido a vereadora Ana Tonelli, presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Convido o Dr. Gustavo Leopoldo Carceta Marissael de Campos, secretário municipal dos Negócios Jurídicos, representando o prefeito municipal, Dr. Ari Fossen. Convido a doutora Inês Bicudo, promotora de justiça. Convido o Dr. Paulo Afonso Bicudo, delegado seccional de Polícia de Jundiaí. Convido o Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, juiz da 5ª Vara do Júri de São Paulo, representando o Dr. Eliese Pedro Freitas Rocha. Convido o Dr. Luiz Dias da Silveira Júnior, presidente da Associação dos Advogados de Jundiaí. Convido o Dr. Ricardo Vieira da Silva, representando o presidente da 33ª subsecção da OAB local, Dr. Alexandre de Barros Castro. Convido o acadêmico Vladimir Antônio Scarabelin, diretor do Centro Acadêmico 8 de Dezembro. Passo a convidar os professores Dr. Walter Kotroff, Dr. Amauri Alonso Iello, professor Dr. Luiz Haroldo Gomes de Soutelo, Dr. Geraldo Tomita, professor Dr. Jorge Luiz de Almeida,
Dr. Walter Campas. Dr. Hamilton Proto. Dr. Reinaldo Ferraz de Barros Basile. Dr. Guido Henrique Menberg. Convido agora os agentes do direito da segunda turma que concluíram o curso de Direito em 1974 para tomarem seus assentos. Convido a todos para, em posição solene, cantar o hino nacional.
Convido a doutora Neuza Marie Rossi para renovar o compromisso de fidelidade, devendo ser acompanhado por todos os formandos em pé em posição solene. Prometo perante Deus, no exercício das atribuições de meu grau, respeitar fielmente os princípios da honestidade, patrocinando o direito, realizando a justiça, preservando a liberdade, a honra e os bons costumes, e nunca faltando à causa do bem comum e à de humanidade. Em consequência, é vós lícito continuar a exercer os encargos do vosso grau, seja a vossa vontade infensa ao mal e vossa inteligência ao erro, sustentai o combate pela justiça, ao guardar as leis e ao executá-las, tende sempre em vista a razão e o bem comum. Convoco a doutora Marie Rossi para que venha à minha presença receber o grau. Recebei este anel como símbolo do grau que vos confirmo. Podeis continuar a exercer as atribuições para as quais fostes habilitados. Em nome do Governo da República e Dr. Norberto Morfonari, diretor-presidente da Faculdade de Direito Padre Anchieta, eu, professor Dr. Luiz Carlos Branco, diretor em exercício, mercê da autoridade que me concede as leis em vigor, confirma a doutora Neuza Marie Rossi o grau de bacharel em Direito. Determino a secretária da faculdade, professora Silva Raíza Prado Martini, para que proceda a convocação nominal dos agentes do direito para que venham reconfirmar o recebimento do grau. Doutor Adonai Ângelo Zani. Aqui, a ti também. Doutora Alcione Friedland. A ti também. Doutora Alda Tânia Arlanque Camargo. A ti também. Doutor Américo Carnevale. A ti também. Doutora Antônia Rodrigues de Carvalho. A ti também. Doutor Antônio Carlos Rabelo Portela. A ti também.
Dr. Antônio Teixeira Nunes. A ti também. Dr. Aparecido de Carvalho. A ti também. Dr. Cícero Henrique. A ti também. Dr. Clarisvaldo de Favre. A ti também. Dr. Hélio de Souza Ferreira. A ti também. Dr. Stanislau Blasco. A ti também. Dr. Francisco Assis Bueno. A ti também. Dr. José Carlos de Almeida Busanelli. A ti também. Dr. Iderlei Luiz Santana. A ti também. Dr. José Marcos Tomazeski. A ti também. Dr. Luiz Carlos Martins. A ti também. Doutora Maria de Lourdes Braga Neves. A ti também.
Doutora Nerci de Lourdes Carbol. A ti também. Dr. Paulo Américo Pedroso. A ti também. Dr. Paulo Fernando Pires da Silveira. A ti também. Dr. Pedro Gargaro. A ti também. Dr. Randal Juliano Garcia. A ti também. Dr. Rui Cavenaghi Argentim. A ti também. Doutora Sônia Maria Guerra Velasco. A ti também. Vamos aplaudi-los, né? Convido o orador dos formandos, Dr. Hélio de Souza Ferreira, para que faça uso da palavra. Excelentíssimo senhor Dr. Norberto Mor Fornari, ilustre diretor da Faculdade de Direito do Centro Universitário Padre Anchieta, em quem saúdo os demais componentes da mesa. Excelentíssimos senhores, mestres, componentes da congregação, digníssimas autoridades, colegas bacharéis da turma de 1974, digníssimas senhoras, digníssimos senhores, por obra da constante proteção dos deuses e da proverbial bonomia dos companheiros de turma, cabe-me a maiúscula distinção de usar a palavra nesta noite, neste momento. É dessas honrarias que não se pede, mas em segredo se as deseja ardentemente. É, pois, com muita emoção e por reconhecer faltar-me os dotes necessários, que lhes suplico a paciência dos bons e a tolerância dos sábios. Em um momento de grande inspiração, o poeta Vinícius de Moraes compôs uma ode ao sábado, no seu dizer, o dia da criação, e descobre dezenas
centenas de acontecimentos e eventos ligados ao sábado. Desordenadamente, permitam-me lembrar alguns. Neste momento há um casamento, porque hoje é sábado. Há um homem vivo que se mata, porque hoje é sábado. Há um renovar-se de esperança, porque hoje é sábado. Há um espetáculo de gala, porque hoje é sábado. E desse espetáculo de gala, nós fazemos parte, porque hoje é sábado. O espetáculo de gala, porque hoje é sábado, se abalança a reacender em cada um de nós a mesma sensação, a mesma emoção experimentadas 30 anos atrás, quando o gesto solene do diretor dessa casa, semelhante ao que acabamos de ver, e a ti também, alçava-nos do rés do chão ao seleto degrau ocupado pelos bacharéis. Haviam-se passado 5 anos de dedicação, de estudos e do desejo não só nosso, mas dos pais, dos amigos, de aprender com as aulas e com os exemplos dos dedicados mestres. Quando a gente se reunia em pequenos grupos, em churrascadas, em torno de uma mesa, ou até mesmo em grupos de estudo, um comentário era sempre o tema recorrente. A dedicação, o esforço físico mesmo, daqueles que viajavam grandes distâncias, movidos pelo sublime sentimento de ensinar, de formar, de informar. São eles, pois, os destinatários primeiros do nosso reconhecimento mais sincero, pelos exemplos extremamente positivos, companheiros inseparáveis das aulas e que serviram de balizamento à vida de cada um de nós. Eu penso estar expressando o pensamento unânime dos formandos da segunda turma desta faculdade, apresentada à sociedade jundiaiense naquela noite pelo sempre pranteado Dr. José Duílio Nogueira de Sá e pelo não menos ilustre professor Dr. Júlio César Viseu Júnior, respectivamente, nosso patrono e nosso paraninfo. Eu dizia, penso estar expressando o pensamento unânime quando afirmo, não só nesse momento, mas nas mais variadas oportunidades, dever muito do que obtive, muito mais do que mereço, aos exemplos, ao aconselhamento e à desinteressada orientação dos mestres, cujas presenças nesta noite é a demonstração enfática da importância que dedicam à nobre missão de ensinar. A noite é de intensa alegria. O distante ano de 1970 nos encontrou começando a desbravar a trilha com que pretendíamos chegar ao bacharelado. Temerosos uns, eufóricos outros, ansiosos todos. E nos lembramos que nos primeiros contatos, os mestres se preocupavam em nos transmitir não apenas os ensinamentos formais, os componentes técnicos da ciência, as lições eternizadas em tinta e papel, mas, principalmente, a sabença aurida da vivência prática, a justa forma de aplicação do arsenal jurídico, a retribuição que a sociedade espera de quantos se proponham ocupar os degraus mais abstratos. A formação individual era a maturidade da turma não permitiu identificar escondidas entre
encaixada como luva na moldura de por Aristóteles, quando definiu os sinais que identificam as pessoas que amamos ou odiamos e por que motivos. É esta a lição do filósofo. Acreditamos que amar é querer para outrem aquilo que reputamos serem bens, e isto não em nosso interesse, mas no interesse deles. É também, na medida de nossas forças, agir para proporcionar-lhe essas vantagens. Posto isso, é necessariamente amigo aquele que se alegra no bem e conosco sofre no mal, sem qualquer outra consideração. Os nossos mestres nos deixavam explícita a preocupação em propiciar aos seus aquilo que reputavam serem bens, não no interesse deles, mas no interesse de seus alunos. Mostra-se verdadeiramente amigo, diz o filósofo, o bem que quer para o outro, o que quer para si. Aos muito queridos mestres, ilustrarem esta solenidade, dão eloquente testemunho de uma vida voltada aos nobres mistérios humanos e projeta esta solenidade ao nível de verdadeira efeméride, o nosso reconhecimento àqueles cuja postura pessoal, aliada à determinação com que se empenharam na transmissão do sólido saber, são os responsáveis pelos caminhos trilhados por cada um de nós. Senhor diretor, egrégia congregação, esta é uma solenidade de renovação de grau. Substituído pelos projetos cuidadosamente formulados há 30 anos, apresentamos o relatório de desempenho para a sempre condescendente apreciação de vossas excelências. É verdade terem sido muitos os embates travados com vitórias e derrotas. Vitória e derrota é próprio da ciência, cuja preocupação é a constans et perpetua voluntas sui quic tribuendi, atribuir a cada um o que é seu. Tarefa ingente a exigir o envolvimento de coração e mentes sempre, mormente em tempos em que generalizada inversão de valores, empenhada em sufocar os anseios intelectuais, como se houvesse outro meio de fazer a nação ascender moral e materialmente, acusa aqueles que possuem cultura e inteligência profissional de pretensa responsabilidade pela privação dos desdotados. Nada mais injusto. Os que trabalham com coração e mente, cumprem os deveres da cidadania e, alistados na classe média, são alvos constantes da violência das ruas, além de concitados diuturnamente para auxiliar os carentes. Senhoras e senhores, estamos entre operadores de direito, como modernamente se diz. Não é desarrazoado, portanto, que tragamos à discussão tema que, por se tratar de simples digressão pessoal, poderá me trazer um outro entendimento ao final, por força de mais lúcida interpretação. Façamos de conta que estamos em um grupo de estudos dissecando uma hipótese de trabalho, como diziam os nossos mestres. A digressão é esta: o ato antissocial é um bem ou um mal? Se a resposta for um bem, nada há a fazer. A forma como ele é tratado é irretocável. Mas, se a resposta for outra, o ato antissocial é um mal, não será o caso de ser tratado como os outros muitos males que nos atormentam? Tratado
da mesma forma que tratamos a dor de dentes, a dor de cabeça, a praga na plantação, a infestação de cupinos móveis. Como tratamos estes males? Investindo, e deem a palavra investindo a interpretação que quiserem, sobre o agente causador da dor de dentes, da dor de cabeça, da praga na plantação, da infestação de cupim que destrói a madeira. Cessada a causa, cessa o efeito. Uma laranja estragada apodrece todo o cesto. São verdades axiomáticas que alguns tentam desesperadamente desmoralizar. Não o conseguindo, sofremos todos. Mas hoje é sábado e há um espetáculo de gala. Do grupo que começou a caminhada no distante ano de 1974, estamos nós, ocupados em dar vida aos ensinamentos ministrados nos bancos escolares desta honrada Faculdade de Direito Padre Anchieta, cujo nome está desfraldado aqui e ali em todos os quadrantes desta terra. Ex-alunos desta casa gravaram seu nome com destaque na advocacia, em departamentos jurídicos de renomadas empresas privadas e públicas, no ponto mais alto do poder legislativo do Estado, em procuradorias de justiça, na magistratura e muito mais. É a colheita do que esta congregação semeou. Alguns já não estão entre nós. Anteciparam-se na chegada à casa do Pai. Deixaram muita saudade, mas não deixaram tristeza. Suas vidas profícuas, retas, lhanas, fraternas, só aumentam o orgulho de seus amigos e familiares por terem convivido com eles. A menção do nome de cada um que se fará oportunamente, por certo, despertará em nós grandes emoções. A lembrança deles, entretanto, não tira a alegria desta noite. Ao contrário, lembra-nos da transitoriedade da glória deste mundo, inexorável sobre tudo e todos. Inexorável, inclusive, sobre este momento, que pelo prazer que proporciona, me tenta a perpetuá-lo indefinidamente. Que eu não o faça, porém, vencendo a tentação de prolongar-me além do que aconselham o tempo e a paciência da Assembleia. Permitam-me, contudo, um derradeiro lembrete que, por encerrar esta fala, por certo, se demorará na lembrança de todos. É a justa homenagem ao mecenas, e quando eu digo mecenas, eu não estou utilizando uma expressão agradável ao ouvido. Eu estou definindo o comportamento do educador, do maestro, do arquiteto desta instituição, professor Pedro Clarismundo Fornari. Nas plagas eternas há de estar rindo como sempre, feliz como merece, com o resultado da gigantesca missão em que se converteu sua razão de viver. Senhoras e senhores, meu emocionado agradecimento. Convido o professor Dr. Walter Campaz para que faça uso da palavra em nome dos demais professores. Dignas autoridades, senhor Mor, caríssimos professores, senhores e senhoras, hoje é um dia de raríssima felicidade, porque há 30 anos nós, professores, víamos
uma pleiade de alunos lutadores, entusiasmados, que atingiam o grau de doutores, o grau de bacharéis, e que, portanto, se dedicavam ou se dedicariam à luta pela vida neste árduo caminho. E nós, professores, víamos como o filho que se desliga de casa com certa preocupação esta pleiade de jovens que se lançava pela luta da vida. Eram vitórias e derrotas, eram lutas insanas, todos nós sabemos, para atingir o galardão da justiça e da verdade. Hoje, 30 anos após, estamos vendo com rara felicidade que as nossas preocupações foram infundadas e nosso orgulho era justo. Esta pleiade de jovens vencedores em todos os setores da vida jurídica nos trazem orgulho, satisfação e felicidades. A eles, portanto, nesta data de confirmação, eu dedico os nossos melhores votos de que continuem sendo aquilo que sempre foram, motivo de orgulho e de satisfação. Tenho dito. Convido a doutora Sônia Maria Guerra Velasco para que preste uma homenagem à família. Boa noite. 30 anos, uma vida. Não parece que passou tanto, mas o tempo é inexorável. E muitos dos familiares, queridos, que na época agradecíamos pela conquista obtida, já não se encontram mais aqui. O tempo não os apagou, apenas afastou-os um pouco de nós. Outros vieram, esposas, maridos, filhos, noras, genros, netos. Alguns filhos até seguiram nossos passos nessa carreira jurídica. E hoje, esses familiares se somam àqueles, celebrando conosco a alegria deste momento. Faz parte da vida as conquistas, mas também a decepção da derrota. As alegrias, mas também a amargura da tristeza. Os sonhos realizados, mas também o vazio daqueles não concretizados. Mas, o mais importante, é que contamos sempre com o apoio, o incentivo e o amor de vocês. A vocês, familiares queridos, os agradecimentos da segunda turma da FADIPA. Obrigada. Convido o doutor Adonai Ângelo Zani para homenagear o paraninfo da segunda turma de 1974, professor Dr. Júlio César Viseu Júnior e demais professores. Ilustríssimo senhor Dr. Norberto Mar Fornari, diretor-presidente desta entidade. Demais membros da mesa, digníssimas autoridades, queridos mestres, senhoras e senhores, é com muita honra que aceitei o encargo pelos colegas, em nome dos colegas da turma de 74, para prestar a minha homenagem e a homenagem deles e a de todos aos queridos mestres
de 74. Quero agradecê-los nominalmente, os presentes, pela presença nesta data que nos muito honra. Doutora Mauri Alonso Ielo, Doutor Geraldo Tomita, Doutor Guido Henrique Menberg, Doutor Hamilton Ernesto Antônio Proto, Doutor Jorge Luiz de Almeida, Doutor Luiz Haroldo Gomes Soutelo, Doutor Reinaldo Ferraz de Barros Basile, Doutor Walter Campaz e Doutor Walter Controff. Nesta data, é dupla a nossa satisfação. A primeira, em recebê-los, por revê-los, e, em segundo, pela oportunidade que temos de apresentá-los à nossa família, a nossos filhos, a nossos netos, a nossos amigos, mostrando a eles quem foi nossos mentores, mestres, se assim permito-me chamá-los. Podem ter certeza que vocês foram os construtores de nossa vida profissional. Suas dedicações para com a nossa turma não foram em vão. Surtiram efeitos, surtiram frutos. As horas de sacrifício de vocês, se privando do lazer, se privando da companhia da família, e nos transmitindo nessas horas os ensinamentos do direito, surtiram os frutos e fizeram que nossos conhecimentos na área jurídica evoluíssem. E aqui estamos nós, no mesmo caminho pregado por vocês, para continuarmos os seus sonhos e seus ideais, que também são nossos sonhos, que também são nossos ideais. Vocês nos construíram juridicamente, e nossa missão também é criar novas árvores, criar novos operadores do direito e, com isso, continuar nossos sonhos, os seus sonhos, nossos ideais e seus ideais. Por isso, nossa gratidão é eterna. Quero lembrar também a presença do Dr. Viseu, que neste momento não pôde estar aqui entre nós, que foi nosso paraninfo de turma. Com ele passamos 5 anos, tendo ele nos orientado para a nossa profissão. A ele nossa homenagem especial. Por tudo isso, nobre mestres, nossos eternos agradecimentos. Vocês serão sempre lembrados por nós, e vocês, com sua dignidade, serão os nossos ideais, que transmitiremos para a futura geração. Muito obrigado. Eu quero também, nesta oportunidade, pedir a presença de 2 colegas
para homenagearmos o Dr. Walter Campas. São eles Dr. Rui Cavanaghi Argentini e Dr. Américo Carnevale. Gostaria que eles viessem presente para nós homenageá-lo. Quebrando o protocolo, pessoal, gostaria de homenagear também a figura de um companheiro de turma que se dedicou para que este acontecimento se realizasse. Ele se empenhou com muitos esforços pessoais para que isso acontecesse. Gostaria de chamar o Dr. Clarisvaldo de Favre. Perdão pela quebra de protocolo. Muito obrigado aos presentes e aos nossos queridos mestres, nossos eterno carinho e eterno agradecimento. Obrigado. Convido o Dr. Clarisvaldo de Favre para prestar homenagem póstuma ao patrono da turma, professor Dr. José Duílio Nogueira de Sá, professores e alunos falecidos. Excelentíssimo senhor Dr. Norberto Mor Fornari, digníssimo diretor da Faculdade de Direito do Centro Universitário Padre Anchieta, em nome de quem saudamos todos os componentes da mesa e os mestres presentes. Estimados colegas, senhoras e senhores, esta noite está sendo uma oportunidade única para os que tiveram o privilégio de integrar a segunda turma da Faculdade de Direito Padre Anchieta. Estamos encontrando queridos companheiros que há tempo não víamos. Estamos nos confraternizando com os notáveis mestres que durante os 5 anos de curso tiveram a paciência de nos orientar e abrir os caminhos de nossa vida profissional. Esse reencontro é realmente mágico e emocionante. No entanto, algumas personalidades que também participaram daquele importante momento de nossa vida acadêmica não estão mais entre nós, foram embora. Mesmo que seja sentida dolorosamente esta perda de convívio e superada pela alegria das lembranças, que estarão cada vez mais vivas em nossas mentes e marcadas com carinho em nossos corações. Apesar da imensa solidão que sentimos no íntimo, uniremos forças para estarmos sempre felizes, pois, sem dúvidas, estaremos sendo lembrados pelas mesmas pessoas em que estamos pensando neste exato momento, com as mesmas preocupações, alegrias e saudade. Foram também eles os empenhados artífices de nossa formação jurídica. O primeiro a ser lembrado e reverenciado por todos nós não poderia ser outro senão aquele que, através de seus sonhos, fundou as escolas e faculdades Padre Anchieta na cidade de Jundiaí. Estamos falando do queridíssimo e inesquecível professor Pedro Clarismundo Fornari, pelas mãos de quem tudo começou. Homem de extraordinária visão, sereno, cativante, despido de quaisquer vaidades pessoais, o professor Fornari dedicou toda a sua vida à educação, no melhor sentido que a palavra pode expressar.
Foi amigo, conselheiro, mestre e companheiro leal de todos aqueles que um dia tiveram a ventura de conhecê-lo. Os olhos do professor Fornari se iluminavam quando a conversa versava sobre suas escolas. E aqueles mesmos olhos ficavam marejados quando uma nova conquista era alcançada. Os olhos marejavam e o coração tremia. Quem esteve ao seu lado quando lhe foi dada a notícia de que o MEC autorizava o funcionamento da Faculdade de Direito Padre Anchieta, não se esquece da expressão de felicidade que se estampou em seu rosto. Foi um dos dias mais completos de sua vida. Fornari foi um empreendedor. Transformou suas escolas num patrimônio da cidade. O Anchieta não me pertence, dizia o professor Fornari. O Anchieta é do povo de Jundiaí, completava o mestre. E é verdade, este complexo educacional não pertence à família Fornari, pertence à comunidade, pertence a cada um de nós com muito orgulho. Até o campus onde estamos agora foi sonhado por ele. Pessoalmente escolheu esta área e já no fim da sua vida construiu a primeira obra deste campus, a capela, que até hoje é o símbolo de amor, paz e trabalho, que são a marca dessa instituição. O professor Pedro Fornari foi um homem feliz, apesar de sua vida ser marcada por momentos difíceis, principalmente quando perdeu seu filho querido, o Bento, em plena puberdade. Para superar os reveses, trabalhava e trabalhava. Assim mesmo, diante das adversidades impostas pela vida, foi um homem feliz e realizado. Os que um dia tiveram o privilégio de conviver com essa figura notável, jamais o esquecerão. Ele é o tipo de ser humano inesquecível. E nós, da segunda turma desta faculdade, temos a honra de ter sua assinatura em nosso diploma. Professor Pedro Clarismundo Fornari. Outro nome que deve ser lembrado, pois sua atuação ao lado do professor Fornari foi decisiva para a instalação de nossa Faculdade de Direito, é o do professor Aldir Foelker. Figura atenta, conhecedor profundo dos trâmites oficiais do setor educacional do país. Era assíduo frequentador dos corredores da faculdade, o que o tornou amigo dos alunos e figura muito querida. Professor Aldir Foelker. Entre os professores também tivemos perdas. Foi o nosso professor de Direito Tributário, advogado talentoso e estrategista, requisitado pelos empresários e políticos mais famosos daquela época. Sua banca se estendia por todo o Brasil. Eram governadores, prefeitos e políticos que solicitavam seus serviços. Foi um privilégio ser aluno do Chico Metralha, como carinhosamente chamavam seus discípulos, pela quantidade de matéria que despejava sobre todos nós. Professor Dr. Francisco Otávio de Almeida Prado. Tivemos um só professor de Direito Penal durante todo o curso. E que professor! Suas aulas eram mais do que aulas, eram palestras. Elegante, refinado, conhecia o mundo todo, pois 2 vezes por ano viajava ao exterior. Tinha uma enorme bagagem pessoal. Profundo conhecedor do direito, era professor por vocação. Integrante do Ministério Público como procurador de justiça, ainda ao tempo que lecionava para a nossa turma, foi levado ao honroso cargo de Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, função que exerceu com extraordinária competência. Seu nome jamais deve ser esquecido por tudo que representou, como professor, promotor, procurador e procurador-geral. Professor Dr. Gilberto Quintanilha Ribeiro. O nosso professor de Direito Civil nos acompanhou durante 5 anos de nosso curso. Não somos só nós, seus alunos, que devemos algo a essa extraordinária figura da magistratura paulista. A cidade de Jundiaí lhe deve muito. Ele foi um dos mais respeitados juízes que passaram por essa comarca. Magistrado de ilibada reputação, estudioso compulsivo, passava seus domingos de lazer mergulhado nos livros e tratados de direito, cultura reconhecida pela cúpula do Poder Judiciário paulista.
Esse homem honrado era simples, avesso a badalações, homem íntegro e respeitado pela classe dos advogados. Suas sentenças esgotavam a análise das provas e vinham recheadas de lições de direito. Suas decisões dificilmente eram reformadas. Aliás, ditavam jurisprudência. Foi um orgulho termos sido seus alunos. Professor Dr. José Duílio Nogueira de Sá. Em relação aos professores, mais uma saudade. Saudade do nosso professor de Economia Política, também integrante do Ministério Público no cargo de Procurador de Justiça. Esse professor era uma pessoa extremamente afável, amigo de seus alunos. Cabelos brancos, pernas arcadas, pesada bolsa de livro nas mãos, sorriso nos lábios. Foi este mestre que nos apresentou a Adam Smith com sua famosa teoria da mão invisível. Professor Dr. Roberto Gugliotti. E agora os colegas que partiram, que não deixaram tristeza, deixaram saudade do convívio maravilhoso de muitos anos. Vamos convocá-los. Era muito introvertido, falava baixo, mas tinha sempre uma palavra amiga, uma esperança. Marca essa herdada da veia poética de sua mãe. Dr. Antônio Moisés da Silva Rocha Rafael. Meiga, pequenina, mas com um grande coração. Contraiu matrimônio durante o curso e partiu muito cedo. Doutora Diva Santos da Silva Galastre. Foi uma figura alegre, adorava bater uma bolinha e em suas conversas sempre eruditas ditava regras de futebol. Usava com frequência expressões carinhosas para chamar os amigos. A mim usava o termo meu ídolo, em razão da ligação com o nosso clube. Vítima de acidente e foi embora muito cedo. Doutor Domício Ramos. Figura maior de todo o curso, mestre da oratória, irradiava alegria, tinha sempre resposta para tudo e era exímio imitador, principalmente dos professores. Era um agregador e nas madrugadas que passávamos estudando no covil da Rua Senador Fonseca, ele sempre interrompia a leitura do Cícero para adequar um causo ao tema. Dr. Eliezer Pedro de Freitas Rocha. Era um autêntico alemão grandalhão, tinha o coração do tamanho do seu corpo. Estava sempre nos corredores da faculdade, nos intervalos das aulas, juntamente com Eliezer, cantarolando cançonetas teutônicas. Foi um grande amigo de todos. Dr. Moacir Guti. Muito tímido, falava baixinho, mas tinha uma grande cultura jurídica e excelente relacionamento com todos. Era livre de bons costumes, foi um homem justo e perfeito. Dr. Oswaldo de Freitas. Ingressou na faculdade já não tão jovem, foi o mais brilhante de todos e obteve a distinção da faculdade com o título de melhor aluno da turma e o prêmio de melhor em Direito Civil. Logo no início do curso, iniciou um romance com a então colega Petit, que foi transformado em casamento e num relacionamento de amor que durou até a sua morte. Dr. Paulo Nogueira de Sá. O espanhol baixinho tinha sempre uma mensagem de carinho e atenção. Sempre estava dando suas brilhantes informações acerca da Previdência Social, da qual foi notável e honrado servidor. Dr. Ramon Iglesias Filho. Falar dele fica muito fácil. Era jovem, alegre, extrovertido e até em razão disso ganhou o apelido que reflete isso tudo. Era o churrasco. Filho de grandes empresários, resolveu dedicar-se exclusivamente à advocacia e o fez com brilhantismo. Tanto que foi eleito presidente da subseção da OAB de sua cidade. Partiu jovem demais. Dr. Reinaldo Relas Atoni. O colega de sorriso fácil, de palavras meigas, o culto professor colegial, que também viajou fora do combinado. Dr. Salvador Bruno. Esta sessão está chegando ao fim e não poderíamos deixar de materializar um agradecimento ao Dr. Norberto Mor Fornari. Peço vênia para convidar os filhos de dois colegas já falecidos,
o Dr. Domício Ramos e o Dr. Eliezer Pedro de Freitas Rocha para a entrega. Convido para se aproximarem o Dr. Glauco Gumerato Ramos, advogado e professor universitário, e o Dr. Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, meritíssimo juiz da 5ª Vara do Júri da Comarca da Capital. Espera só um pouquinho. Diz o texto do cartão: ao Dr. Norberto Mor Fornari, digníssimo diretor da Faculdade de Direito, que graças à sua profunda sensibilidade viabilizou a primeira sessão solene para a renovação do grau de bacharel em Direito, conferindo essa primazia à turma de 1974. Ficam dessa maneira registrados os sinceros agradecimentos e os cumprimentos a quem, seguindo o caminho iniciado pelo seu pai, o saudoso professor Pedro Clarismundo Fornari, conquistou a elevação desta instituição à condição de Centro Universitário Padre Anchieta, Jundiaí, 19 de março de 2005. Muito grato pela atenção. Convido o Dr. Norberto Mor Fornari, diretor-presidente do Centro Universitário Padre Anchieta, para que faça o uso da palavra. Autoridades presentes, que já foram referidas pelo protocolo, eu vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo e vou falar. Não é o meu hábito e nem a minha voz hoje está muito boa, mas numa festa linda como essa, emocionante, eu não poderia deixar de dar uma mensagem curta. Caros professores, ex-professores e sempre professores, meus queridos ex-formandos, meus queridos ex-alunos, meu pai dizia que envelhecer é se colecionar histórias. E em alguns momentos como esse, percebo que eu já as tenho em grande quantidade. Permitam-me nessa hora exercer o seu direito que a idade já me ortoga. Nos idos de 1969, logo após a entrada da primeira turma dessa faculdade, houveram por bem e com mais calma organizar o próximo vestibular e colocaram a matéria de lógica formal. Dentro das normas vigentes, era uma forma de personificar o vestibular desse jovem curso. Havia então um cursinho preparatório do saudoso professor Arnaldo Carraro e do professor Mauro Rocha. E os dois se viram numa situação particular, onde encontrar um professor de lógica formal. Acredito que naquele momento, o único cidadão nessa cidade que cursava uma faculdade de filosofia pura era eu. E a vida me
se presenteou vocês. O mais engraçado é que lógica formal é um nome bonito, é um nome que tem pompa. Mas o que é lógica formal? Como é o programa? Quantas aulas devem ser dadas? Se perguntavam o Arnaldo e o Mauro Rocha. Eu respondi academicamente, eu me senti importante. Hoje, mais de 35 anos depois, eu queria responder de um outro modo. A lógica formal foi a maneira que Aristóteles encontrou de disciplinar o pensamento formador do juízo humano 300 anos antes de Cristo. Hoje poderíamos dizer que a lógica formal é uma matéria ingênua, comparada com o grande avanço da lógica matemática nas ciências atuais. Mas, apesar dessa ingenuidade, o seu grande valor implícito foi acreditar no bom senso, na primazia da razão, do bem, enfim, a fé na pessoa humana. Isso não se mede. E transmitir isso foi a minha missão com todos vocês. E na faculdade vocês estudaram, se sofreram, riram e se foram, se enalteceram o nosso nome, como já foi dito aqui. E nós continuamos aqui, orgulhosos por todos vocês, continuamos ensinando, sofrendo, rindo com outros alunos. E nada mais justo nessa hora que homenagear os responsáveis por esse trabalho, os professores. Os professores presentes e ausentes, os professores presentes e passados. Eu queria homenagear a todos, sem exceção de grau ou intensidade da participação, e sintetizar toda a nossa gratidão em um nome. Eu peço licença nesse momento para homenagear o profissionalismo de todos, a competência, a dedicação, a amizade e o caráter de todos, no nome de um professor dessa casa, que nos toca profundamente nesse momento, um grande amigo, desembargador, doutor Paulo Sérgio Fernandes de Oliveira. Esse nome é sinônimo de bravura. Quero dizer que numa hora difícil da nossa vida, num daqueles momentos em que o calafrio da incerteza se transforma na motivação e na confiança de um sucesso, eu estava na minha sala, à espera ansiosa de uma visita. Não me contive, saí no corredor e avistei lá na ponta, no início, o meu irmão, Dr. Márcio Franklin Nogueira, acompanhado de um menino, hoje eu posso dizer menino, loiro, rindo, confiante, e ao final ele me disse: podem contar comigo, e nós acreditamos. Foi o Paulo Sérgio. Muito obrigado a todos, professores, funcionários, alunos, a vocês, meus queridos ex-alunos, que nos
transportaram até aqui. Muito obrigado ao Paulinho. Eu queria finalizar como Soren Kierkegaard escreve em O Desespero Humano. A partir do instante em que Cristo se aproxima do túmulo e exclama: Lázaro, levanta-te e anda, já estamos certos que essa doença não é mortal. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o trabalho exemplar desenvolvido por todos os professores junto aos agentes do direito, turma de 74. Aos que estão confirmando a colação de grau em direito, gostaria que atentassem para o novo norte que desponta em suas vidas. E o grande e tão sonhado momento da colação de grau se renova nesse instante. Mas uma nova esperança começa a nascer. É o anseio, depois de 30 anos de colação de grau, de vencer e vencer. Seja profissionalmente, socialmente, espiritualmente, em qualidade de vida, que tenho certeza irão conquistar, principalmente com ética, trabalho e experiência já adquirida. Porque em matéria de dignidade, responsabilidade, postura, competência e tantos outros atributos, vocês já são doutores desde os bancos da faculdade. Por isso chegaram até aqui com tanto orgulho e brilhantismo, despontando nessa segunda turma advogados brilhantes, professores, delegados de polícia, procuradores de justiça, juízes e deputado estadual. Parabéns, essa segunda turma, 1974, de agentes do direito. Sinto-me extremamente honrado em presidir essa solenidade e peço a Deus para que juntos possamos comemorar o Jubileu de Ouro com essa mesma turma e nesse mesmo anfiteatro. Sucesso a todos. Gostaria de agradecer a presença das autoridades, professores, familiares, amigos, e que Deus ilumine o caminho de todos os que aqui confirmaram a colação de grau. Declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos um ótimo final de noite.